A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Boa noite. Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que está no livro de 1 Samuel, capítulo 17, e o versículo de número 46 e 47, que diz: Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na minha mão. Irmãos, eu quero nessa noite de hoje louvar a Deus por essa palavra. É uma palavra de encorajamento. É uma palavra que tenho certeza vai chegar e vai falar muito ao coração de muita gente, né? Conta a história de Davi. Davi é filho de Jessé, um menino que tomava conta das ovelhas de seu pai. Ele vivia no campo, isolado, passava dias e noites cuidando da ovelha de seu pai. A Bíblia diz que Davi, enquanto estava no campo, certa feita, ele foi chamado à casa de seu pai, porque lá havia um profeta chamado Samuel, e esse profeta, por uma ordem de Deus, tinha ido até a casa de Jessé, porque Deus falara ao profeta que entre os filhos dele havia um rei. E a Bíblia diz que o profeta chega na casa de Jessé com óleo para ungir dos filhos de Jessé um rei. Mas a Bíblia diz que Samuel, quando viu o filho mais velho de Jessé, viu que era um homem alto, forte, de boa estatura, ele quis ungir o filho mais velho, e Deus falou: esse não é o meu escolhido. E assim veio o segundo filho, Jessé. Deus também não havia escolhido o segundo filho. Veio o terceiro filho de Jessé, e Deus também não havia escolhido. E Deus fala ao profeta: o homem, ele olha a aparência, pois eu, o Senhor, eu vejo o coração. Todos os filhos de Jessé passaram então, e nenhum deles foi escolhido. E o profeta vai falar a Jessé: Jessé, não sobrou nenhum de seus filhos, porque Deus falou para mim que entre seus filhos tinha um rei. E eu vejo que todos seus filhos passaram e Deus não escolheu nenhum deles. E Jessé fala: lá no campo tem um ainda que apacenta as ovelhas. E Davi está no campo apacentando as ovelhas do seu pai, como era de costume. E de repente chega um mensageiro e diz: olha, o seu pai está te chamando. Davi deixa ali o seu afazer e vai para casa. Quando chega em casa, ele vai se deparar com uma mesa farta com alimentos, e todos seus irmãos estavam ali e seu pai. E quando Davi chega, o profeta olha para Davi e Deus fala: esse é o rei que eu escolhi. Então o óleo é derramado sobre a cabeça de Davi. Davi é ungido, escolhido e separado por Deus. E quando termina tudo aquilo, Davi ele retorna para o campo, para os seus afazeres. E a história vai dizer que os 3 irmãos mais velhos de Davi, Eliabe, Abinadab e Samar, eles serviam o rei Saul. Eles, por serem homens altos, fortes, sabiam manusear espada e lança, eles faziam parte do exército de Saul. E a vida continua, parece que tudo tranquilo. Eliabe, Abinadab e Samar, eles voltam para o exército para servir o rei Saul. Davi volta para o campo e a vida continua. Mas a história vai dizer que, certa feita, o povo de Deus vai sair para uma batalha. E essa batalha é contra os filisteus. E eles vão se acampar em Socó, que está em Judá. De um lado está o exército de Israel,
no vale de Socó, e do outro lado está o exército dos filisteus. Quando eles se ajuntam em fileiras de combate, de repente há uma surpresa. Os filisteus apresentam um gigante chamado Golias. Esse gigante chamado Golias, para nós termos uma ideia, ele tinha 6 côvados de altura. Cada côvado tem mais ou menos 45 centímetros de altura. Então é fácil. 6 vezes 45, que vai dar 2,70 metros. Ele tinha 2,70 metros de altura e mais um palmo. Então, o gigante Golias era praticamente um homem, aproximadamente 2,80 a 3 metros de altura. Esse gigante é colocado à frente do exército dos filisteus. E ele diz: a batalha é diferente. Se vocês tiverem alguém para lutar comigo, e me vencer e me ferir, nós filisteus serviremos a vocês. Porém, se eu derrotar o escolhido de vocês, vocês vão servir a nós. A Bíblia diz, a história diz que o povo de Deus se amedronta, porque o gigante era muito alto. Era grande, forte, com uma lança enorme, com uma couraça de homem de batalha de guerra, com escudo, com capacete. Ele intimida pela sua altura e pela sua envergadura e pela sua estatura. E o povo de Deus se acovarda e se esconde. Louvado seja o nome do Senhor. A história vai dizer que durante 40 dias, o gigante ele vem pela manhã e ele vem também durante a tarde, todos os dias. E ele pede alguém para lutar com ele. E o povo de Deus está amedrontado, está com medo, acuado. Do outro lado, na casa de Jessé, Davi está no campo apacentando as ovelhas. O seu pai manda chamar Davi novamente. Davi se apresenta a seu pai e seu pai fala: olha, os seus irmãos Eliabe, Abinadab e Samar, eles estão servindo o exército de Saul. E faz muitos dias que eles não voltam para casa, estou preocupado com eles. Eu quero que você leve uma comida para eles. Eu preparei aqui queijos, algumas refeições, e eu quero que você leve para os seus irmãos que estão no campo de batalha. A Bíblia diz que Davi, ele pega ali os alimentos que o seu pai separara para levar para os seus irmãos que estão no campo de batalha. Quando Davi chega no campo de batalha, ele vai ouvir o gigante Golias afrontando o povo de Deus, dizendo: vocês não têm lutador, não tem quem me enfrente no campo de batalha. Davi começa a ouvir aquelas palavras. E ele começa a perguntar: o que está acontecendo? E alguém fala: olha, há um gigante que está afrontando nós. E nós estamos com medo dele, estamos com medo de enfrentar ele no campo de batalha. E Davi começa a perguntar para os homens que estavam ali, para os soldados. E eles começam a relatar: olha, esse gigante já está afrontando nós já há muitos dias. E não tem ninguém que vai enfrentar ele, ninguém tem coragem de ir para a batalha. E alguém diz: olha, e o rei Saul disse: se alguém for enfrentar ele e vencer esse gigante, ele vai dar a filha dele a mão em casamento. Ele vai dar muitas riquezas e a família ainda ficar livre dos impostos. Quando Davi ele escuta aquilo, ele fala: eu quero ir. Ele se apresenta ao rei Saul e vai. Até mesmo Saul duvidou de Davi, porque Davi era um homem de pequena estatura. Imagine que no exército de Saul havia os seus 3 irmãos, homens altos, fortes, que poderiam enfrentar o gigante, mas ninguém teve coragem de enfrentar o gigante. Mas quando chegou ali, o pequeno Davi, ele falou: eu vou enfrentar esse gigante, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vejo nessa passagem, neste momento, Davi não olhando para a dificuldade. Davi não olhando para o gigante que estava ali afrontando o exército de Deus vivo. O cenário
é totalmente desfavorável, principalmente para Davi. Repare, é um campo de batalha. Davi nunca teve no campo de batalha. Davi nunca havia lutado com soldados que manuseasse arma e espada. Mas Davi, ele não repara, ele não leva em conta o cenário que é totalmente desfavorável a ele. Mas ele vê um gigante afrontando o povo de Deus. Ele vê um gigante afrontando o próprio Deus vivo, porque quem escolheu aquele povo foi Deus. E se o gigante está afrontando o povo, está afrontando a Deus. E ele disse, eu vou enfrentar esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. O que eu quero dizer para você é que Davi, ele viu ali uma grande oportunidade. Quando Davi chega ao rei Saul, o rei Saul fala, como? Não pode ser você. Saul olha para Davi e não acredita na estatura de Davi. O Davi se oferecendo, ele falou, não, eu quero enfrentar esse gigante. Mas como assim você vai enfrentar esse gigante? Você não é homem de guerra, você não sabe manusear espada, não sabe manusear lança. E Davi diz assim, olha, eu apacento as ovelhas do meu pai. Davi vai apresentar o currículo dele ao rei Saul. E certa feita vem um leão para pegar uma das ovelhas. E quando ele pegou a ovelha, eu tomei a ovelha da boca do leão e matei o leão, rasguei ele ao meio. E outra vez também veio o urso e fez a mesma coisa. Eu também matei e derrotei o urso. Eu já matei leão e já matei urso. Eu quero enfrentar esse gigante. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer para você nessa noite, que muitas vezes o cenário não é um cenário favorável. Muitas vezes, aos olhos humanos, não tem como. Você fala, que jeito, de que maneira? Mas eu vejo muitas vezes cenário desfavorável. Cenários de batalha, de guerra, que representa justamente a dificuldade, a luta do dia a dia. Davi não olhou para isso, ele viu uma oportunidade. E oportunidade, meu irmão, muitas vezes ela aparece em cenários ao qual nós não queremos. Nós queremos oportunidade muitas vezes em facilidade. Mas eu vejo Deus em toda a Bíblia, ele trabalhar em favor do seu povo, justamente em cenário de guerra, em cenários de batalha. Davi viu uma oportunidade de enfrentar aquele gigante. E eu digo mais para você, quem preparou aquela oportunidade para Davi foi Deus. Porque Davi já era ungido rei, e o Senhor precisava colocar Davi dentro de Jerusalém. E a oportunidade, o momento é gerado por Deus, colocar Davi no cenário de batalha, de guerra. Davi é introduzido no cenário, ele não olha para a dificuldade, ele não olha para a circunstância, ele vai enfrentar o gigante Golias e ele vai para o campo de batalha. E digo mais, o gigante Golias na verdade era uma grande porta que o Senhor preparara a Davi. Mas eu digo para você nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, há grandes portas que podem se abrir na minha e na tua vida, porém o cenário muitas vezes não é um cenário favorável. Há gigantes que nós temos que enfrentar, há gigantes que nós temos que encarar. E o Senhor está dizendo para alguém que vai chegar esse vídeo, vai ouvir essa mensagem, não olha para o cenário, porque a Bíblia também diz que aquele que olha para o tempo, ele não semeia, ele não planta. Louvado seja o nome do Senhor. Davi está num cenário totalmente desfavorável a ele, mas ele estava indo em nome do Senhor dos Exércitos. Se você colocar Deus na frente dessa luta, na frente dessa dificuldade, você pode ter certeza que os gigantes que se levantaram para parar, para bloquear, para te impedir de avançar, eles vão ter que cair por terra e bater em retirada. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está preparando um cenário para mim e para você, e agora vai de mim e de você tomar a atitude, tomar posse da oportunidade que o Senhor está colocando diante de nós. Há gigante, há um cenário de batalha, há um cenário de guerra, há um cenário desfavorável. É verdade, o cenário no momento é um cenário desfavorável em nosso país, mas também nós servimos um Senhor de guerra, um Senhor de batalha. No versículo que nós lemos diz que a guerra pertence ao Senhor. Deus é um Deus de estratégia. Louvado seja o nome do Senhor. Davi vai
enfrentar aquele gigante, aquele incircunciso, em nome do Senhor dos Exércitos. E a história diz que quando Davi ele vai enfrentar o gigante, ele passa no ribeiro, ele pega 5 pedras e ele vai enfrentar o gigante. E quando ele chega diante do gigante, ele pega a sua funda, ele coloca aquela pedra e ele gira e lança em direção ao gigante. Aquela pedra ela vai cravar na testa do gigante. O gigante cai com a cara na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Davi se aproxima, arranca a espada do gigante e lhe corta a cabeça. E ali o campeão dos filisteus é derrotado diante do pequeno Davi. Aquele que era desacreditado derruba aquele grande gigante. E eu tenho algo para você nessa noite. Quando o gigante caiu, quando Davi derrotou aquele gigante, o ministério de Davi mudou. Davi não era conhecido, louvado seja o nome do Senhor, até aquele momento, até a queda do gigante, Davi não era conhecido. Mas quando o gigante caiu por terra, todos a partir daquele momento sabia quem era Davi. Aí vem aquele que derrotou, que derrubou e que matou o gigante que afrontava o povo de Deus. E nessa noite eu profetizo que o Senhor está te dando estratégia. Ele coloca nas tuas mãos ferramenta para derrubar esse gigante que se levantou para te parar, para te envergonhar. Ele vai ter que cair por terra. O nome do Senhor será glorificado e você, louvado seja o nome do Senhor, Deus vai te exaltar, louvado seja o nome do Senhor. É essa palavra que o Senhor colocar no meu coração nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Eu abençoo a sua casa e o seu lar, em nome de Jesus Cristo. Receba que tem gigante caindo por terra nesse cenário ao qual nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.